queridos estudantes, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Física com seu professor, Rick. Hoje nós faremos a resolução dos exercícios propostos na última aula, beleza? Então vamos lá para não perder tempo. O primeiro exercício é o 93 do capítulo 3, que fala o seguinte: um colega está afirmando que se um carro estiver se movendo para o leste, ele não pode ao mesmo tempo acelerar para o oeste. Só que para responder isso, nós primeiro temos que entender o que é a aceleração, né? Ele está falando que pode ao mesmo tempo acelerar para o leste e para o oeste, mas entendendo a aceleração, a gente sabe que ela é uma mudança de velocidade, tá? Não importa se é diminuindo ou aumentando a velocidade. Essa aceleração é a mudança dela, né? Ou seja, vai alterar, vai mudar a rapidez do seu movimento. Ou então a sua orientação. Ou os dois ao mesmo, né? Mas acontece que a aceleração ela não pode ocorrer em mais de uma direção ao mesmo tempo. Imagina, se um carro acelerasse para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo, o que ia acontecer? Ele ia ficar parado, né? Ao mesmo tempo que está acelerando para a direita, tá para a esquerda e ia ficar parado. Seria um movimento zero. Não tem como isso acontecer. Então, a gente vê que esse amigo aí estava um pouco equivocado, né? O exercício número 71 do capítulo 6 fala o seguinte: seu amigo lhe diz que a lei da conservação do momento, ou momento, né, é violada quando uma bola rola ladeira abaixo e ganha momento. O que você responderia? Será que essa lei ela é violada? Para entender isso, a gente tem que saber novamente o que é esse momento, né? Então vamos lá. Para entender o momento, nós temos que perceber o seguinte. Se um objeto ele possui um grande momento, isso quer dizer que ele possui uma grande massa ou uma grande velocidade. Ou pode possuir os dois. Isso é aplicado em um objeto em movimento, né? Um grande exemplo disso. Um caminhão ele tem mais momento do que um carro, se movendo com a mesma velocidade que ele. Então, na mesma velocidade, beleza. Mas o caminhão tem mais momento, por quê? Porque ele é mais pesado, ou seja, tem maior massa. Então, ele já cumpre os requisitos. Mas agora, nós percebemos também que o caminhão ele tem uma maior massa. Então, mesmo que ele esteja ali em uma velocidade menor que a do carro, ele teria uma maior inércia, né? Seria mais difícil parar um caminhão do que parar um carro. Então, se o momento de um objeto variar, então a sua massa ou a velocidade tem que variar. Ou as duas. Isso que vai determinar o momento, né? Ou seja, se a massa for constante, é o que acontece, como por exemplo, uma pedra estiver rolando atrás de um corredor. A massa da pedra não muda, mas a velocidade muda. Ou seja, está alterando o momentum dela. Existe ali uma aceleração, que é o que a gente acabou de ver na outra questão. Mas o que produz essa aceleração? É a força que produz ela, né? Olha só, ela vai rolando, ganhando mais velocidade, mais velocidade, mais aceleração. E quanto maior for a força que atua num objeto, maior vai ser a variação da sua velocidade, ela vai ficar mais rápida. Ou seja, vai alterar o seu momento. No caso da pergunta, fala da bola, né? Fala que o aluno fala que a lei é quebrada, né? Se uma bola for rolar da ladeira. Não é quebrada essa lei, né? Porque a massa da bola não muda. O que muda é a velocidade dela. Então, a lei da conservação do momento não é quebrada. Então, o aluno está equivocado, né? A gente tem que dar uma aulinha para esse aluno aí. É mais fácil explicar o momento com exemplo do que, às vezes, com conceito ou com fórmula, né? Assim, acho que vocês perceberam bem, certo? Ou seja, né, se a gente considerar que a bola vai parar em algum momento, a velocidade final dela vai ser a mesma, né? Então, tem ali a conservação do momento, ou seja, a conservação de energia. O momento recebido, ele se dá pelo aumento de velocidade, né? Entretanto, essa velocidade recebida só é possível pela conservação da energia pela conversão, desculpa, da energia gravitacional em cinética. Ou seja, por estar inclinado, a bola vai cair, vai pegando mais velocidade. Então, aquela energia gravitacional, que é o que está jogando a bola para baixo, está ali sendo convertida em energia cinética, em força, né? Então, logo, não há nenhuma violação ali da conservação de energia. Então, tá tudo ok. Capítulo 15, né, exercício 103, nós temos o seguinte. Após medir as dimensões de um terreno com uma fita métrica de aço,
em dia quente, você retorna num dia frio e mede novamente. Em qual dos dias você terá medido uma maior área para o terreno? Nessa parte nós vamos entender aí alguns conceitos, como a transferência espontânea de energia e o calor, né? Porque você pode pensar, como assim? Vai num dia quente, num dia frio, o terreno vai mudar de tamanho? Como assim, gente? Mas não é bem assim, bora entender. O que acontece é o seguinte, nós temos aí que o sentido da transferência espontânea de energia é sempre do corpo que está mais quente para o que está mais frio, né? Nós temos também que a energia ela é transferida de uma coisa para outra por causa da diferença de temperatura, né, entre elas, que aí é chamada de calor. Então nós temos que entender o seguinte: se o clima tiver mais frio, a fita métrica ela vai ter ali uma contração, né, mesmo que ali quase imperceptível, né? Nós bem sabemos que em dias frios, as moléculas elas ficam menos agitadas, no caso, ela tem uma pequena contração. E em dias quentes, a gente tem uma dilatação. Nós não, né? A fita métrica tem uma dilatação. Aí essa dilatação aí aumenta, assim, mesmo que de forma bem pequena, essa área, né? Então, respondendo ao que o exercício pede, é isso. Ou seja, diferentes materiais, nós temos que eles requerem diferentes quantidades de calor para elevar a temperatura. Dependendo da temperatura, o metal, né, ele foi dito bem claro que a fita é de aço, ela vai sofrer uma pequena expansão, certo? Queridos, alguma dúvida? Caso tenham dúvidas, só mandar um e-mail para o tio Rick, que ele vai responder todas as suas perguntas na medida do possível. Então, até a próxima aula.